Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Boa noite a todos. Que a paz do meigo Mestre Jesus possa ser uma constante em nossas mentes, em nossos corações, possa nos envolver nesse momento, nos trazendo paz, harmonia, tranquilidade aos nossos corações. Pois é, estamos aqui de novo para mais um Reviver Faz Bem. Sim, vamos reviver mais uma vez, né? Será hoje a terceira parte lá do seminário Sexualidade e Saúde Espiritual, hoje com Afro Stefanini, a última parte, né? Esse seminário ele foi realizado no dia 28 de abril de 2018, né? E aqueles que estão acostumados a nos acompanhar, né? A gente sempre faz o Reviver Faz Bem no primeiro dia do mês, só que iniciamos, né, este mês com a Semana de Kardec, né, prestando a devida homenagem a este espírito grandioso. E após a semana, no primeiro dia, estamos aqui revivendo mais um momento tão importante vivenciado pela nossa casa, Alta de Souza, né? Pois esse seminário foi realizado lá mesmo, no nosso salão doutrinário. Foi um seminário de Afro junto com Alírio Siqueira, Afro Stefanini com Alírio Siqueira, e estamos hoje trazendo a terceira parte. Aqueles que não viram as duas primeiras partes que foram apresentadas no mês passado, no mês de setembro, nós tivemos 2 dias, apresentamos a primeira parte e apresentamos a segunda parte. Hoje, esse mês, estamos trazendo a terceira parte para concluir, né, o seminário de uma forma mais completa. Ficou faltando só a parte de perguntas e respostas. Então, aqueles que não viram, podem encontrar aqui mesmo, neste canal do YouTube, essas 2 primeiras partes, ou aqueles que já viram, mas querem recordar para poder seguir a sequência, né, de raciocínio. Então é só, já está aí disponibilizado, é só realmente buscar e assistir de novo. Então vamos hoje ter esta oportunidade. Ainda continuamos assim, separados, nos vendo virtualmente, mas que nossos corações possam estar sempre unidos, sempre distribuindo os nossos sentimentos mais belos através das vibrações. Então, nesta sintonia uns com os outros e nesta sintonia de todos nós com Deus, vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais este instante, por mais esta oportunidade de estarmos juntos em pensamentos e em sentimentos, Senhor. Que os teus mensageiros do alto possam chegar até nós, nos envolvendo de paz, de amor e de harmonia, para que melhor possamos assimilar os ensinamentos que serão vistos e para que melhor possamos ser auxiliados em nossas necessidades mais íntimas, Senhor, por esses teus mensageiros do alto. Que a tua harmonia, que a tua paz possa envolver todo o nosso planeta. Que o teu amor possa aliviar todas as dores e consolar todos os corações nesse instante, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. E assim, vamos então assistir Afro na terceira parte do seminário Sexualidade e Saúde Espiritual. Fiquem com Deus e até a próxima. Queridos irmãos, queridas irmãs, retomando as reflexões da manhã de hoje, buscaremos abordar agora um outro parâmetro que nós falamos no início, que não é aquele da revelação das experiências daqueles que faliram, mas agora é a colocação daqueles que já sublimaram. Do ponto de vista da vida evolutiva,
Os espíritos angélicos, na categoria de espíritos crísticos, puros, necessitam de educação sexual? Não, porque eles já se educaram. O leão na savana africana necessita de educação sexual? O hipopótamo, o gorila, necessita de educação sexual? Não, porque ele funciona pelo instinto. Vai obedecer claramente o que o instinto disser, e é bem óbvio: saciado, para; necessário, copula. É assim. Então a educação sexual, se não serve para o leão, para o gorila da selva, e não é utilizado pelos anjos, serve para quem? Para quem está no meio. Nós. Para nós que serve a educação sexual, que transitamos dessa posição, vinculado ainda à nossa animalidade, mas que trazemos dentro de nós potencial da angelitude, potencial da profunda auto-iluminação. Vejamos que a própria natureza e a história evolutiva da espécie humana diz isso. Quando nós vamos analisar na linha do tempo a história da espécie humana, nós vamos perceber que o sexo está presente na nossa Constituição há milhões de anos. Primeiro veio a evolução instintiva na espécie humana. Depois veio os pródromos da inteligência, os primeiros passos da inteligência, que foi se desenvolvendo com foco na sobrevivência. O ser tinha, naquele momento, o homem de Neandertal jogava pedra no princípio, mas ele percebeu que era mais interessante sobreviver se ele lançasse de longe alguma coisa. E o desenvolvimento da inteligência fez com que ele criasse os primeiros instrumentos rupestres de caça. Mas isso não parou por aí. E ele foi se desenvolvendo a tal passo que a sua inteligência pela sobrevivência já estava relativamente atendida, se fosse ficar só na linha da sobrevivência. Mas uma terceira porta se abriu. A primeira era o instinto propriamente dito, depois veio a inteligência pela sobrevivência, e continuando esse desenvolver da inteligência, começou os primeiros passos do senso moral dentro do ser humano, o que não existia. Lá no instinto, lá na primitividade quase que por completa, o ser, na sua tribo, no seu clã, quando um outro morria ali na batalha pela sobrevivência, ele rapidamente deixava aquele caído e seguia. Ele era nômade, ele seguia para outras paragens. Mas alguma coisa foi acontecendo, um processo evolutivo foi se dando, que em determinado trecho da nossa linha evolutiva, nós iniciamos um vínculo com outro ser, o estado de afeto. E por primeira vez na espécie humana, dentro de um período largo, que é por milênios, centenas de milênios, mas o ser humano, ele inicia ali o choro por alguém que se foi, por exemplo, o início de um afeto, de um vínculo, e foi se dando, nesse processo evolutivo, centenas de vínculos que o instinto não respondia mais.
já não estava mais na alçada do instinto, nem mesmo aquele instinto de mãe, de proteção, respondia completamente outros sentimentos ou estados que começaram a tomar conta do ser. O que é isso? A prova da existência da força moral dentro do ser humano. Essa força moral que foi se abrindo, se expandindo, e em conjunto com a inteligência transformando-se em sentimento. E do sentimento foi se dando significados a tudo que havia ao redor. A manifestação das leis divinas, como uma flor que abre-se e tem várias outras pétalas por dentro, foi se abrindo no ser a percepção sobre a importância do outro na vida dele. Isso não existia antes na espécie. Tudo era só a minha sobrevivência. Depois eu começo a pensar na sobrevivência do meu clã. Depois eu começo a pensar na sobrevivência de um grupo maior. E aquele ser rupestre, que só pensava limitadamente no seu grupo de sobrevivência, passou a ter noções de familiaridade geral, no qual foi se fortalecendo grupos maiores, até que foi dando início ao surgimento das nações. E o ser humano foi entendendo-se como um ser social, como um ser que participa da evolução social da sua espécie, que colabora com isso. Esse desenvolvimento moral também foi se dando na sua relação com a sua sexualidade. Porque antes, no princípio, não havia uma perspectiva moral para o sexo. Não havia, antes do desenvolvimento do senso moral, uma finalidade para isso. Então, o ser humano vivia conforme os seus desejos, suas paixões, sem colocar-se na questão sexual um parâmetro de cunho emocional, moral. Quando o surgimento da sociedade civilizada foi colocando os parâmetros dos primeiros raios da ética, daquilo que se deve fazer, daquilo que se não deve fazer, também foi surgindo os primeiros vínculos da família, vínculos familiares. Aí da poligamia, a minha relação com várias outras mulheres, ou no caso a poliandria, a relação das mulheres com vários homens, foi dando noção para a monogamia, a relação de um homem com uma mulher. E é exatamente o surgimento da monogamia que proporcionou a expansão mais profunda da finalidade moral da conjunção carnal ou do sexo. Só que isso não foi feito numa atmosfera de compreensão profunda da psicologia do ser no início. A cultura ali já egípcia, hebreia, a cultura ali também chinesa, enfim, as culturas dos outros países, os países bem antigos, traziam suas ideias, suas abordagens sobre o princípio das uniões entre homens e mulheres. Porém, no decorrer da evolução da história da humanidade, essa ideia da relação entre um homem ou uma mulher, ou no caso, essa relação monogâmica, foi também sendo influenciado pelas conjecturas das culturas propriamente ditas. E muitas delas eram culturas de cunho teocêntrico. Culturas de cunho teocêntrico no qual Deus é o centro
das explicações de tudo, e obviamente é nesse ponto que a relação ser humano, sexo ou relação conjugal e determinação da presença de Deus guiando tudo, foi tomando em diversas culturas, em tempos diferentes, ideias muito particulares, às vezes de muita punição e de muita repreensão sobre a nossa natureza sexual. E aí, no processo, quando nós chegamos ali na Idade Média, por exemplo, no caso da nossa cultura específica judaico-cristã, nós vamos ter a presença da culpa muito forte em séculos de discurso sobre a questão dos desejos sexuais, transitando, por exemplo, dentro da formulação dos 7 pecados capitais, e entre esses 7, a luxúria, e entre esses 7, a lascívia também presente nessa questão do hedonismo. E aí nós vamos entender como que o aspecto humano, ele foi interferindo no entendimento de uma força que é da vida. Por isso, Joana de Ângeles, na mensagem que lemos no início do nosso seminário, diz que o sexo é para a vida, e não a vida é para o sexo, no final da mensagem. Porque o sexo é patrimônio da existência. Como? Como a força procriadora dentro da espécie humana. E a energia sexual, ela é muito mais do que a atração entre os seres. No núcleo dessa energia existe a força afetiva genésica, ou seja, é o que proporciona prazer. Não apenas o prazer do corpo, o prazer sensório, mas o estado da alma de sentir-se prazer na existência. Então, tudo que move o ser a sentir prazer de estar vivo, sentir prazer de buscar a felicidade, sentir prazer de realizar uma atividade positiva, sentir prazer de se colocar útil na existência, é uma expressão dessa força genésica, força criativa, criadora, que Emmanuel também fala no livro Vida e Sexo, sobre isso. Então essa força criativa, criadora, ela se expressa no ser de várias maneiras. A criatividade do artista é uma expressão dessa força da energia genésica dentro da inteligência, da espontaneidade. A força da energia sexual bem canalizada, utilizada, essa força, essa energia genésica que se expande na função sexual equilibrada. Então, no fundo, todos nós estamos buscando expressar, manifestar um profundo prazer de existir, um profundo prazer de sermos filhos do Criador. Há em nós essa ânsia, há em nós essa busca, mas quando essa busca, ela não é utilizada de uma forma autoacolhedora e autorresponsável, que são as duas forças, o auto-amor e a autorresponsabilidade, nós tendenciamos a buscar os prazeres que temos acesso rápido. Então, uma dessas formas de buscar prazer, acesso rápido, é o excesso da comida. Outra forma de buscarmos o prazer com excesso rápido é o excesso do sexo e a sua forma também desvinculada do afeto real. Outra forma de buscar o prazer de forma rápida pode ser o status que a ganância aparentemente promove e traz a leve percepção de um certo prazer
por conta da busca pelo dinheiro. Então todas essas buscas e outras tantas de prazeres rápidos que o ser humano faz na terra é fruto da sua ausência de conhecimento do que é a fonte do prazer, do que é a verdadeira fonte do prazer dentro do ser imortal, que é a realização íntima das leis divinas. A realização íntima das leis divinas na consciência, que somente é possível pelo desenvolvimento das virtudes, promove no ser um estado de pertencimento no universo imenso. Eu não me sinto um ser deslocado da criação, nem à parte, nem faltando nada. Eu me sinto pertencendo e preenchendo a minha existência de sentido existencial. Esse movimento de buscar sentido existencial dentro de nós, é ele que traz a força para o ser se mover na terra com consciência de si, do que ele veio fazer, quem realmente ele é na existência. O que isso significa de maneira prática? Que a falta, a carência, como nós falamos de manhã, que todos nós trazemos em um nível maior ou menor em alguma área, ela só pode ser preenchida, só pode ser, melhor dizendo, dissolvida, com os esforços que realizamos de autoafetividade, de autoamor, para podermos transbordar de amor ao outro. Então olha que ponto interessante. Amor não é possível transferir. Eu não consigo transferir auto-amor para ninguém. Como é que eu vou transferir o meu auto-amor para uma pessoa e falar, bom, a partir de agora você vai conseguir se amar? É possível? Não. O amor, ele não se transfere, ele transborda. Como assim? É exatamente pelo exercício de se amar, compreendendo que nós trazemos o pacote completo, limitações e qualidades. Porque fazer uma visão de se amar rejeitando as nossas limitações, os chamados vícios, alguns dizem defeito, nós não utilizamos muito a palavra defeito, porque dá a impressão que viemos com defeito de fábrica, e ninguém vem com defeito de fábrica na existência, porque o produtor não erra. Então as nossas limitações, o pacote completo é esse auto-amor. Eu permitir enxergar aquelas questões que me incomodam, que me geram conflito na área sexual, por exemplo, e eu, ao invés de reprimi-los, dizer que eles não existem, fazer de conta que isso é inexistente, porque na minha visão espírita isso é errado, quando na verdade a visão espírita, ela não funciona por parâmetros de repressão, mas por parâmetros de iluminação. Então eu acolho as expressões que eu trago, e aí eu tenho condição para cuidar de maneira emocional e responsável de tudo aquilo que eu estou produzindo de carência dentro de mim. Então, como é que eu vou cuidar das minhas carências, que movimentam dentro de mim esse impulso de buscar fora o que eu não estou me dando dentro, o que eu não estou me oferecendo por dentro? Não é eu negando, mas ao contrário, eu enxergando, eu aceitando o que trago, mas não necessariamente eu devo dar vazão. Aliás, é não dar vazão, justamente porque aceita que traz. E aí o papel do amor, da justiça e da caridade comigo mesmo faz todo sentido. Nisso, o nosso parâmetro de ideias sobre nós e sobre os outros muda significativamente.
O outro não é um pervertido, um devasso. O outro é um carente que não sabe lidar com as suas energias e busca fora o que poderia dar para si mesmo, dentro de si mesmo. Eu não sou uma criatura reprovável, que preciso ser colocada a escanteio na sociedade, porque trago essa ou aquela tendência. Não, eu sou alguém capaz de trabalhar as minhas tendências, reconhecendo que eu as tenho, mas eu não devo manifestá-las, porque isso vai me gerar ainda mais carência. É como eu beber água do mar. A carência, quando ela é movida pelas atitudes de vazão dos desejos, ela é semelhante à água do mar. Eu bebo a água, mas não tira a minha sede, aumenta. Então, se é a sensibilidade e a afetividade, as duas virtudes, essas duas, podemos dizer, essas duas energias emocionais, que auxiliam o ser humano a dissolver o sensualismo dentro dele, qual deve ser o nosso empenho mais profundo para que tenha realmente efetividade uma vida de sexualidade tranquila, serena e verdadeiramente vinculado à saúde espiritual? Trabalharmos a culpa, dissolvermos em nós os mecanismos conscientes e subconscientes que a culpa traz dentro de nós. Talvez uns possam estar pensando, mas eu não trago culpa, eu não sinto que eu tenho culpa de nada. Num aspecto exterior, num pensamento mais rápido, pode ser que você não identifique. Mas quando nós vamos adentrando os nossos parâmetros moralistas, puritanos, nós vamos descobrindo que tem muita cortina escondendo as minhas próprias percepções. E aí eu pergunto, qual é a significação do exemplo de Jesus sobre isso? Meu Deus, é ótima, é profunda, é esclarecedora. Porque quando nós vamos observar a fala de Jesus com a mulher que ia ser apedrejada, aquela fala, aquele momento, é o momento culminante para que as máscaras pudessem ali serem percebidas pelos antagonistas. O nosso movimento de puritanismo dentro de nós, puritanismo é, para quem não conhece essa expressão, é o movimento de máscara do ego, que parece de pureza, mas não é a verdadeira pureza. Ela é uma imitação da pureza, mas por trás existe julgamento, condenação e punição. E este nome é chamado de puritanismo. Puritanismo nós vamos encontrar em vários comportamentos comuns do dia a dia, e ele está muito ligado às questões sexuais. Quando, por exemplo, a pessoa olha a outra e fala, já quer, olha ali. A pessoa está passando com uma roupa, e o outro já olha, o que essa pessoa está com essa roupa? Já quer fazer coisa errada. De onde que vem esse pensamento da pessoa, que olhando para outra com determinada roupa, já quer fazer coisa errada? Por quê? Às vezes a pessoa está muito tranquila com ela, foi a roupa que ela tinha, não buscou outra, escolheu aquela. Mas no puritanismo, o nosso olhar, ele vai para as questões da malícia, o combate à malícia. Todos nós trazemos, em graus menores, em graus maiores, uma faixa de puritanismo. O que devemos é trabalhar isso dentro de nós,
para que isso não continue sendo ímã, não continue sendo isca, para nos atrair para a fuga da sublimação sexual. Porque no puritanismo, eu me fixo no quê? No que é saudável, no erro dos outros. Eu fico fixado no erro. Toda mente que fica fixado no erro dos outros, está prestando atenção então em não mostrar o que primeiro? Seus próprios erros. Então, é o que o grande psicólogo Jung nesse sentido fala. Todo movimento de acusação e crítica é projeção do espelho, daquilo que eu não quero ver em mim. Porque a questão que é colocado é: por que isso te incomoda? O ponto central para percebermos o movimento dentro de nós é: por que isso me incomoda? E não por que isso não me traz compaixão. Uma pessoa que trabalha a sua sexualidade voltada para a espiritualidade, trabalha com sentimento de compaixão. Não vai adotar posturas nem parâmetros da sociedade materialista. Não vamos dizer que aquilo que não faz sentido faz sentido, não. Mas estamos falando agora do sentimento que me move. E é nesse sentido que Jesus sublima este exemplo para todos nós, como todos os exemplos dele, quando em colocando a fala perante a pergunta dos homens, se ela deveria ou não deveria, ali naquele momento, a lei diz que mande apedrejá-la. Olha como eles, a sagacidade do sofisma. Lá estava Jesus tranquilo. Eles chegam com a mulher que foi pega em adultério. Ali eles dizem: olha, esta mulher foi pega em adultério, ou seja, eu tenho prova do que eu vi, foi pega. Ok, flagrante. Okay. A lei diz, manda que devemos apedrejá-la. E aí é o parâmetro. Você vai ser contra a lei? Jesus risca, Amélia Rodrigues diz que vai riscando os defeitos de cada um ali na areia, mas eles insistem, ele ficou em silêncio. Ou seja, no dizer popular, deu a chance, né? Deu a chance de pensar melhor, deu tempo, mas eles insistem. Jesus então se levanta, olha e diz a frase: pois aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que ele fez no parâmetro do puritanismo daqueles homens? Até determinado momento no diálogo, eles se achavam isentos de quê? De comprometimento nessa área. De comprometimento grave nessa área. Mas ao invés de Jesus apontar o dedo sobre o comprometimento deles, ele permite que cada um que estava voltado para fora fizesse a partir daquela colocação o quê? Voltasse para onde? Para dentro. Para a máscara é a forma que dissolve. Nós só conseguimos dissolver as máscaras que trazemos, e o puritanismo é uma dessas máscaras, quando nós nos encorajamos a perceber o que nos incomoda, não a ficar no movimento do que o outro está fazendo. Não é bem o que o outro está fazendo que deve ser nosso objeto de estudo, é o que me incomoda sobre aquilo que o outro está fazendo. Esse é o meu verdadeiro objeto de autoconhecimento, porque esse é o único material que eu verdadeiramente tenho para trabalhar.
Como é que eu vou trabalhar o comportamento do outro? Eu tenho como entrar dentro da mente do outro e derrogar as leis divinas, por exemplo, a lei de liberdade? Eu tenho como entrar dentro do outro e falar assim: eu quero a partir de agora que você não use mais a lei de liberdade, não use mais o livre-arbítrio. Eu posso fazer isso? Não tenho condição. Então olha que interessante um parâmetro para nós pensarmos. O que o outro faz é problema de quem? Ok? O que o outro faz é problema dele. O que eu faço daquilo que o outro faz é problema de quem? Aí é meu. É esse material que eu tenho para trabalhar. Então o que eu faço daquilo que o outro faz é que é meu. Então se eu consigo notar os meus incômodos, as minhas inquietações, os meus conflitos, o que seja, mas eu não entro no processo de me culpar, nem de me desculpar, nem desculpa, nem culpa, mas responsabilidade, eu tenho agora força para fazer alguma coisa com isso. Agora eu tenho um recurso para trabalhar dentro de mim, porque aí eu evito o movimento que me enrijece, porque dentro do parâmetro de cada ser humano, o que é mais fácil? Se culpar ou se responsabilizar? O que vocês acham? Se culpar é fácil? É mais fácil. Por que que quando nós cometemos algum erro, muitas vezes nós nos culpamos? É mais fácil nos culparmos. E tem um motivo por que nós nos culpamos. Não é porque nós somos pessoas más, é porque existe uma intenção positiva na culpa, por incrível que pareça, e nós achamos que estamos fazendo algo para contemplar essa intenção positiva. Quando a pessoa se culpa por algum processo, algum comportamento que traz, o que ela precisa fazer depois? Ela cruzou os braços, ficou se culpando, então ela já achou alguém para fazer justiça com as próprias mãos, que é quem? Ela mesma. Só que aí vem a pergunta pelos parâmetros das leis divinas do livro dos Espíritos: isso é justiça de verdade? Não, é um ato de profunda injustiça. Nós, quando cometemos algum equívoco, ficarmos de braços cruzados nos culpando. Por que isso é um ato de profunda injustiça? Porque enquanto eu estou me culpando por um ato que eu fiz, eu estou me bloqueando de fazer a lei da reparação, porque eu já estou me culpando, então eu não preciso fazer mais nada. Quando a pessoa, ao invés de se culpar, ela se responsabiliza de maneira amorosa sobre o que ela fez, de maneira consciente, o que ela está disposta a fazer logo depois que ela, como diz no Evangelho, se arrepende, né? Que é a diferença entre culpar e a culpa e o arrependimento. O que a pessoa arrependida faz depois que se arrepende? Pede desculpa e vai buscar o que é a outra fase? Reparação. O que a pessoa culpada faz? Se culpa e cruza os braços e fica lá. Olha como é a diferença entre algo e algo. Então nós devemos, pelos parâmetros das leis divinas, terceira parte do livro dos Espíritos, buscar a seguinte pergunta: existe lei de culpa? Sim ou não? Não. Existe lei de responsabilidade? Então eu vou usar a virtude da responsabilidade ou o vício da culpa sobre meus atos? Essa que é a pergunta consciencial que devemos fazer. Então, com base nisso, quando nós, com este conhecimento do movimento das leis, a busca, a investigação do bailar das leis divinas dentro de mim,
e essa sintonia da compreensão do desenvolvimento das virtudes, porque para cada lei, ou para cada lei tem muitas ou algumas virtudes mais evidentes para serem desenvolvidas, todas elas são importantes, mas nós percebemos algumas virtudes mais evidentes naquele aspecto. Nós vamos trabalhar dentro de nós, não agora como os culpados das outras encarnações. Isso não faz mais sentido para nós espíritas. O espiritismo dissolveu a mentalidade teológica, a mentalidade punitiva, a mentalidade dogmática. Nós não nos reunimos mais nos centros espíritas porque nós temos medo do umbral, pelo menos eu acho, não é? Porque muitas vezes nós nos reuníamos nas igrejas, nos tempos passados, porque nós tínhamos medo do que se nós não fôssemos? Do inferno. E se nós não fôssemos, quem que ia atormentar a nossa vida em casa? O demônio. Hoje nós não vamos no centro espírita, porque se nós não formos eu vou para o umbral, ou porque senão o obsessor vai me atormentar. Porque hoje nós sabemos, mais do que nunca, que o obsessor é um sócio de dificuldade, não é? É ou não é? O obsessor, ele não tem uma sociedade com a gente? Nós temos um ângulo aqui, que nós gostamos, ele também tem um ângulo ali, que é mais parecido com a gente, ele faz a sociedade, não é isso? Sociedade das nossas limitações. Então não é por medo do obsessor ou por medo do umbral que nós nos dirigimos hoje, século 21, ao centro espírita. Por que nós nos dirigimos ao centro espírita, queridos irmãos? Para buscar o que dentro de nós? A nossa autoiluminação. Exatamente. A prática das virtudes, da caridade, do amor, da benevolência. Mas nós queremos algo com isso, queremos nos tornar pessoas melhores. Então essa visão espírita, que é profundamente justa, ela também é profundamente misericordiosa. Não há separação na justiça e na misericórdia de Deus. Então a visão que nós somos convidados a colocar na sexualidade é uma visão de ressignificação da velha mentalidade passada, que via as coisas com um cunho ou de muita punição, ou de os chamados, os chamados hereges, ou os chamados que não eram os ligados a Deus, os cristãos, de uma maneira considerada pervertida, porque era assim que os extremos funcionavam: profunda repressão, total perversão. Estamos no século 21. Que cenário é esse que nós estamos vivendo hoje, hein, meus irmãos? Que cenário é esse? Não é um cenário repleto de misturas, em alguns ângulos de grandes aberturas, como se não tivessem mais parâmetros? Está tudo assim, do jeito que vier foi. Em alguns cenários, uma rigidez total. É o espírita hoje, nos tempos atuais, que temos condição de pensar além da estrutura da cultura. Somos nós que temos condição de pensar além da estrutura de gerações. Por quê? Porque as culturas e as gerações, elas têm limitações pelos parâmetros da própria situação de vida na Terra, do conhecimento limitado da sua época. É o que Carl Gustav Jung chamou de sombra coletiva. Olha que interessante a ideia de sombra coletiva. O psiquiatra suíço dizia assim, o psicanalista suíço dizia assim: do ponto de vista da coletividade, de tempos em tempos há uma sombra coletiva que paira na humanidade, e que essa coletividade, ela não sabe perceber o quanto aquilo traz uma sombra coletiva. Somente alguns com uma visão além do tempo, daquela cultura, é que conseguem ver além dessa sombra coletiva.
Então vamos fazer um exemplo prático. Se nós estivéssemos hoje na época colonial do Brasil, ou se nós estivéssemos lá no Egito Antigo e fôssemos egípcios, andássemos na rua e olhássemos os hebreus escravizados, o que acharíamos daquilo? Possivelmente normal, sombra coletiva. Está acontecendo algo completamente em desarmonia das leis divinas e nós não nos aperceberíamos, porque entrou na estrutura daquela geração, entrou na estrutura social e aquilo fica. Somente depois, com o andar das gerações e com a entrada de espíritos com raciocínios mais iluminados, que questionam os paradigmas da sociedade, é que isso é depois dissolvido, rompido ou sublimado, vamos colocar assim. E qual foi o ser que, quando veio, utilizou-se dos mais profundos parâmetros imortais da humanidade? Que com ele, e antes dele e depois dele, todos os parâmetros agora, se não forem a partir da sua exemplificação, perde o sentido. Jesus. Então nós espíritas não fazemos parte dessa geração exatamente, estamos nessa geração, mas nós como espíritas viemos na Terra para auxiliar na criação da geração imortal, a geração dos seres que pensam e sentem como espírito imortal. Não é submetido a ideologias do tempo e do espaço. Apesar de contribuir, nós viemos para auxiliar numa expansão daquilo que hoje a cultura diz que tem que ser assim e que tem que ser assado. Mas a cultura, ela também é fruto dos conflitos dos grupos, que imprimem na cultura os seus conflitos. Quando o espírito Francisca Faveroni trouxe essa mensagem, sexualidade e culpa, ela está falando exatamente do movimento que dificulta para o ser o trabalho natural, responsável da sua sexualidade. Porque enquanto existir os ruídos interiores do auto-julgamento, da autocondenação, não é possível tocar na delicada questão da sexualidade. Porque a sexualidade, a delicadeza da sexualidade, ela só consegue ser trabalhada de maneira efetiva se nós nos entendermos, antes de tudo, como espíritos em experiência evolutiva. Se nós nos entendermos como pessoa fluxo, que está passando por experiências, crescendo com elas, ok. Porém, se nós tivermos uma ideia de pessoa pronta e acabada, com parâmetros de julgamento e culpa dentro desse processo, nós não conseguimos trabalhar a sexualidade dentro de nós, para um movimento saudável. Por quê? Porque onde entrar a ponta da condenação, a ponta do puritanismo, o alfinete do auto-julgamento, a sexualidade, ela novamente vai, essa energia, esse movimento psicológico dentro de nós, melhor dizendo, ele vai novamente ficar na defensiva. Nós vamos ficar na defensiva, e nós não saberemos trabalhar isso com a responsabilidade necessária. Então ela diz aqui: estudaremos a seguir uma das dissertações do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, oferecida pela mentora do Projeto Espiritizar, Francisca Faveroni. Aqui está Feveroni, mas é Faveroni. No livro o nome dela está certo, e ela também trouxe mensagens no livro chamado Reflexões Mediúnicas. Sexualidade e culpa. Perscrutas no fundo de teu coração
onde se localiza a ferida visceral que te atormenta a alma em dores dilacerantes nas emoções, e descobrirás que a culpa te estorcega os sentimentos e te aprisiona o sentido existencial. Por meio da culpa, impede-te de canalizar-te no bom procedimento ante as oportunidades que a vida te apresenta para evoluir, preferindo o isolamento que declina as emoções e te colocas em afastamento das leis soberanas do amor. Na área sexual, quando os comportamentos se tornam deprimentes, colocando-te à margem de tua própria humanidade, assemelhando-te aos instintos primitivos, nos quais as sensações se deliciam em busca de obnubilar a verdadeira noção de espiritualidade na alma, podes perceber que a maior chaga está na culpa que sentes dos equívocos praticados. Como a energia sexual é uma força que produz um prazer intenso, a culpa toma as expressões desse prazer e fragmentas por meio de julgamentos e condenações o sentido desse prazer. E por isso mesmo, quando pensas e lembras do sexo, te sentes diminuído, apequenado, indigno. A causa de tudo isso vem dos comportamentos esdrúxulos, indisciplinados e incompatíveis que tiveste em tuas escolhas no passado, acreditando que a partir desses comportamentos estarias banido completamente e eternamente do amor de Deus em tua vida. E porque te sentiste afastado da misericórdia do Senhor, preferiste afundar-te na sombra da própria culpa, punindo-te psicológica e espiritualmente, em rebeldias incontáveis, que ficaram registradas hoje em tua índole diante das experiências sexuais. Deus jamais te culpou. Tua misericórdia de amor sempre quis buscar-te nos abismos dilacerantes em que estavas mergulhado. Por mil formas, tua onisciência buscou alertar-te, e tua onipotência buscou prevenir-te. Mas por não teres dado o devido cuidado e atenção, maximizaste os dramas em torno de ti mesmo, e agora que a tua alma percebe a gravidade das escolhas que fizeste no campo do desvio sexual, tendes ainda a querer fugir de ti mesmo, esquecendo-te da própria consciência de que ninguém pode se evadir. Acolhe-te, ergue a cabeça e segue adiante, comprometendo-te em reerguer-te no compromisso da vida sexual feliz e saudável, com espiritualidade e amor. Levanta-te, alma trancafiada na própria culpa, e receberás o apoio que necessitas da espiritualidade superior e das almas que te amam. Nunca te sintas incapacitado para o recomeço. A vida em fluxo constante de bênção e oportunidade jamais cessa de fluir novas e oportunas chances de felicidade. Há quem se assuste com a chegada da noite, evidenciando tristeza e sombra nos imos do coração, mas se perceberes com calma, atenção e fé, verificarás que o sol desponta logo mais, anunciando o amanhecer de bênçãos, renovando-te para que estejas em paz
contigo mesmo. Vibra agora nas faixas superiores da prece um pedido a Deus de renovação e clemência, arquivando com sinceridade e disposição a tua proposta de mudança. Faze-te útil em auxiliar os teus sentimentos dilacerados pelos comportamentos infelizes de ontem, com firmeza e coragem, jamais te permitindo novas quedas que agora já podes muito bem evitar. Em tudo isso, lembra-te sempre, Deus te aguarda, de sorriso aberto, de alma disposta, de consciência tocada e vinculada profundamente ao dever. Nisso, todo o charco do desvio sexual de ontem, dos equívocos incontáveis de tua memória, poderão ser ressignificados, tomados agora como lição, caminho, degraus, ascensão, asas, voo, estrelas, infinito na direção da tua excelsa paz. Francisca Faveroni. O que dentro da mensagem a mentora descreve? Qual o recurso das leis que ela coloca? O espírito comete o equívoco, ele é convidado, a partir do momento que ele reconhece o equívoco, a fazer o que dentro dele? Dentro de nós? O arrependimento. Mas a facilidade que nós temos de entrar para a culpa é muito grande. Para que nós transformemos culpa em arrependimento, tem todo um processo de esclarecimento sobre o fato. Por quê? Porque nós sustentamos a culpa, voltamos a dizer, não é porque nós queremos nos punir exatamente, nós nos punimos com isso, nós nos prejudicamos com isso, mas a intenção positiva em ficar ali se culpando é o quê? É um anseio de justiça. Nós trazemos um anseio de justiça, mas a nossa ideia de justiça, ela está atrelada a quê? Vingança, punição. Então, como é o nosso anseio de justiça? E lá no processo subconsciente ou inconsciente, eu reconheço que fiz um mal a mim ou a alguém, ou os dois. É como se eu dissesse assim: pode deixar que eu resolvo. Eu resolvo, Deus, do meu jeito. E de que jeito é esse que, entre aspas, eu resolvo? Me culpando, me punindo. Então a primeira questão é reconhecer a nossa intenção positiva. Existe uma intenção positiva na culpa. No fundo é um anseio de justiça, só que não funciona. Só que isso não está dentro das leis divinas. O que está dentro da lei divina é arrependimento, expiação, reparação. Então eu me arrependo daquilo que eu fiz. Naquele momento eu aprendo com aquilo. Eu trago para mim que da forma como eu fiz, do jeito como eu fiz, não me trouxe sentido existencial, não me trouxe paz de espírito. Então eu aproveito da experiência. Não é um conceito, é uma experiência, porque nós também devemos validar a nossa experiência. Estarmos hoje na reencarnação é uma grande oportunidade de validarmos o que a experiência está nos trazendo.
Então aquela escolha, da forma como eu fiz, no parâmetro da sexualidade, não me preencheu. Veja, não é o outro que deve dizer isso, eu é que devo validar essa experiência. Do jeito que eu fiz, da forma como eu fiz, o que eu fiz, eu estou bem com isso? Eu me sinto pleno com isso? E aí eu vou e valido a experiência. Não estou bem. Ok, eu não estou bem. Ou seja, não funcionou. Não é para mim. Não é por aqui o caminho. E com essa informação oriunda da fonte da experiência, eu tenho força interior para fazer diferente. Porque quando eu busco tomar escolhas e decisões que fica muito no conceito de alguém, ou apenas no que eu conceituo de certo e errado, tá? Por exemplo, eu posso ter muito conhecimento espírita, e eu tenho conceitos de certo e de errado. Quando eu passo pela experiência e entro no processo do auto-julgamento, eu não busco identificar que a experiência está me dizendo o ensino, eu não valido a experiência, eu fico só olhando o parâmetro, o painel ali dizendo, nossa, eu fui horrível, nossa, eu fiz isso, nossa, eu fiz aquilo, que pessoa que eu sou. E principalmente com conhecimento espírita nós falamos, eu sou espírita, eu nunca deveria ter feito isso, eu sou uma pessoa horrível, agora sim eu vou para o umbral, né? O que acontece? Gente, na prática, o que acontece? Como é que eu vou lidar comigo quando eu faço isso? Na prática, na nossa vida prática, o que acontece? Eu me responsabilizo ou eu me culpo? Me culpo. Na prática é isso. Então veja, passei por algo, vivi algo, não é apenas o conceito que eu já sei, que também é um recurso, mas é experiência. Isso não fez bem para mim, isso não me acrescentou em nada, isso só está me fazendo sofrer. Então eu valido a experiência como um dos grandes sinais da existência, né? E é nesse sentido que aí eu vou ter condição de fazer uma análise responsável. Então eu saio da culpa ou da desculpa, e eu vou para o caminho da responsabilização emocional. Eu me responsabilizo pelo ser que eu quero me tornar, eu me responsabilizo pela consciência lúcida naquele momento, com o discernimento que o Alírio fala. A melhor forma de exercitar o discernimento nessa viagem que é a reencarnação, é eu, do conhecimento que eu trago, que a doutrina espírita me oferece, eu perceber o que a experiência está me dizendo, e se ela está me dizendo, isso não me fez feliz, é por aí que eu devo validar. Então não é por aí que eu devo ir, não é por aí que é o caminho, eu vou para onde o caminho me faça bem. E aí nós vamos entender, por que 2 depoimentos de espíritas falidos? Agora a gente consegue entender um pouco mais. Conhecimento espírita faz diferença ou não faz? Faz, uma grande diferença. Agora, conhecimento espírita sem aplicação na própria experiência é um comprometimento em dobro. Então, para nós que estamos aqui nesse centro, não para fugir do umbral, nem para fugir dos obsessores, nós estamos aqui num seminário desse, para buscar a nossa autoiluminação. O caminho na prática, da vida prática, é responsabilização. Nós sairmos dessa faixa da criança emocional, que muitas vezes nós queremos que o outro dite, que o outro fale, que está no outro, e começarmos a agir como adultos emocionais, começarmos a responsabilizarmos pelas nossas escolhas, evitarmos jogar no outro
nas pessoas que são elas que estão provocando a minha infelicidade, e eu assumir que sou eu que trago essa tendência. Então isso é profundamente evolutivo. No livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que o espírito não pode o quê? É impossível que o espírito involua, não é isso? É impossível que o espírito retrograde, retroceda. Está bem claro no livro dos Espíritos, pela lei do progresso, que é impossível, e fica lógico isso. Mas o espírito pode estagnar? Pode. Só que se nós buscarmos no livro dos Espíritos, nós não vamos encontrar uma pergunta exata do codificador, como é que o espírito estagna. Olha que interessante. Só que quando nós juntamos as perguntas, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando pegamos a outra, o que é o bem e o que é o mal? O bem é tudo aquilo que é conforme a lei, o mal é tudo aquilo que é contrário. Quando nós colocamos a lei de liberdade e vamos juntando as peças e vamos entendendo sobre a lei de responsabilidade, que é o que faz o espírito continuar, reparar o que ele fez de equivocado, tudo converge para um processo de profunda estagnação no espírito, a culpa. A culpa dentro de nós não tem função evolutiva. Olha que interessante. Porque se a culpa tivesse função evolutiva, eu evoluiria pelo nível e intensidade de culpa que eu tenho. Tem como a pessoa se culpar e se auto-iluminar? Se culpar e virar anjo? Não tem como. Então a culpa não tem função evolutiva, mas a culpa pode deixar o espírito quanto tempo numa mesma faixa de frequência mental? Séculos, milênios, ele fica preso. Aquela mesma faixa, não é? Por quê? Porque a sua estrutura psicológica não se abre para a reparação, não entra na responsabilização, então fica naquela culpa imensa. O que é que fez Judas se suicidar? Qual foi o sentimento que fez Judas se suicidar? Culpa. Veja que a culpa, ela é um elemento que vai para a autodestruição em níveis profundos. Mas e o espírito que está no mundo espiritual, sabe que está desencarnado, entende perfeitamente isso, e continua na culpa por conta de um crime praticado, ou de muitos crimes praticados? O que esse espírito vai fazer no mundo espiritual, mantendo-se na culpa? Ele vai se juntar a outros espíritos culpados por crimes, e vai começar a chamada hierarquia dos espíritos das trevas, até chegar naqueles que estão mais arraigados no mal, que são os que trazem também, muitos deles, as profundas culpas da alma. Por que esses espíritos, quando vão nas reuniões mediúnicas e recebem a fala amorosa, acolhedora, adequada do psicoterapeuta espiritual, eles se abrem? Muitos desses espíritos na culpa, quando eles chegam nas reuniões mediúnicas, os psicoterapeutas habilidosos, cônscios do seu dever, não fica debatendo teoria com os espíritos, não fica entendendo ideologia, porque eles chegam cheios de argumentos, porque eu vou acabar com você, porque eu vou te perseguir, porque é isso, porque é aquilo, e eu vou fazer isso, e a minha tarefa é aquela, e dão um sistema todo de obsessão. E o que o psicoterapeuta habilidoso e amoroso faz? Em vez de debater com as questões da área das suas ideologias, ele vai na pessoa e presta atenção na dor da pessoa.
E aí ele, com muito tato, ele vai até o espírito e fala assim: você está muito machucado, né, meu irmão? Não, porque eu vou acabar com vocês, porque eu vou fazer isso e tal. Dentro de você é uma história de muita machucadura, não tem? Não, não tem machucadura nenhuma. Eu sei que tem. Você foi muito ferido, não foi? Tem uma família que foi muito dizimada aí, não é? Ele não espera isso. Porque o que eles esperam? O combate. E aí ele vai lá no núcleo da dor, porque é lá que a culpa move as ideologias mais terríveis, né? E ele vai lá no núcleo da dor e fala assim: olha, mas você já está aqui conosco. Se você está aqui é porque você merece carinho. Não, eu não mereço carinho não. Pronto, é a brecha. Não merece carinho significa dizer: por favor me dê carinho, por favor me dê atenção. Você sabia que você é muito amado, meu irmão? Eu não sou amado nada, eu sou terrível. Mas você é muito amado. E aí vai lá, e aquele cofre que parecia inatingível, às vezes ali em 15 minutos, parece uma história de filme, que às vezes se desenrola aos nossos olhos, de uma catarse, de um choro, de um pedido, porque eles estão cansados, diz o Livro dos Espíritos, e depois no Livro dos Médiuns Kardec estuda, eles estão o quê? Em profundo tédio, em profundo cansaço espiritual. E quem está cansado está pedindo o quê, gente? Socorro, está pedindo dor. Então, só para nós termos uma ideia, quanto que a culpa leva o ser humano até as últimas consequências, deixando ele estagnado. Na área da sexualidade, todos nós somos convidados a trabalhar isso. A partir do que? De forma prática, percepção daquilo que nos incomoda. Não adianta nós queremos ter uma visão plena do que nós entendemos ou sentimos sobre sexualidade de uma forma teórica e analítica pura. Precisamos experienciar o que acontece conosco. Através do que? De uma percepção do que nos incomoda. Onde apareceu o incômodo é placa de quê, gente? De sinalização. Opa, é aqui que eu vou trabalhar. Porque se está me incomodando, é porque não está bem resolvido. E se não está bem resolvido, eu não estou promovendo compaixão, eu tenho algo para trabalhar. Então, quando Jesus atende a mulher adúltera, ou chamada que entrou em adultério, que nós chamamos de mulher afetivamente carente, esse é o termo que nós utilizamos na nossa análise, pela característica dela, é a mulher afetivamente carente, porque adúltera às vezes nós estamos dando uma denominação, que se nós formos entender pelo lado desumano, é profundamente descaridoso, mas ela é a mulher afetivamente carente. E aí o que Jesus auxilia? Os homens a perceberem o seu incômodo. E quem é que sai primeiro? Os mais velhos. Porque qual que é o nível de incômodo dos mais velhos, que viveram mais? Muito maior do que os mais novos. Agora, se eles tivessem esse conhecimento de alto amor, naquele momento, poderiam ter, porque Jesus estava ali para ensinar profundamente. O que possivelmente um deles, pelo menos, poderia fazer? Reconhecer o movimento de puritanismo dele e buscar quem logo em seguida? Jesus, para dizer a ele: olha, realmente eu vi essa mulher como uma mulher adúltera, mas isso me incomodou. É claro que naquele momento o discurso, a fala de Jesus não traria a modernidade dos nossos raciocínios atuais, mas a essência ali estaria, porque um espírito de nível de evolução de milhões de anos como ele, saberia muito bem auxiliar. E no nosso caso como espíritas, meus irmãos, como faremos? Como faremos na prática isso? Ao percebermos os nossos incômodos, identificar o que dentro desse incômodo eu sinto que eu não estou trabalhando dentro de mim. Eu não estou trabalhando a compreensão, eu não estou trabalhando a firmeza da minha vontade,
eu não estou trabalhando a afetividade, está muito no sensualismo. O que no meu incômodo eu estou trabalhando? Ou não estou trabalhando, melhor dizendo. O que eu estou deixando de trabalhar? E aí eu busco conhecimento espírita para iluminar-me nesse sentido, para me iluminar, né? O que eu coloco no lugar do incômodo? Buscando trabalhar dentro de mim. Vamos buscar Jesus, Ele é nosso modelo e guia. Ao invés de Jesus se incomodar com a moça, o que Ele sentiu pela moça? Compaixão. Então agora a gente tem um outro parâmetro. Nas questões sexuais dentro de mim, o que o outro faz comigo é problema de quem? Do outro. O que eu faço daquilo que o outro faz comigo é problema de quem? É meu. Então veja, o que eu hoje percebo, porque daqui 20 anos eu vou perceber muito mais, 30 anos muito mais, se estiver nesse exercício. O que eu hoje percebo que me incomoda, até às vezes me assusta, até às vezes me irrita, em mim ou seja no outro, quando eu não perceber exercícios de compaixão, fazer exercícios de compaixão. Produzir dentro de mim, quanto necessário, exercícios de compaixão. Mas a compaixão, ela não é o quê? Ela não é passiva. A compaixão, ela é ativa, ela é forte, ela é firme. Eu não busco a virtude da compaixão para me deixar do jeito que eu estou. Eu busco a virtude da compaixão para quê, meus irmãos? Para me melhorar. Porque quem é que vai cuidar de mim perante a lei de evolução? Eu. Veja que Jesus utilizou isso quando ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Pronto, deixou ela tranquila. Como diz vocês, né? Pronto, né? Tá vendo? Eu estou aprendendo o jeito Recife de dizer. No dia eu encontrei com Mercedes lá em Carpina, a primeira vez que eu vim aqui, e ela está falando comigo: você quer comer arroz, feijão? Não, o que for, pronto, né? Você no café da manhã, você quer tomar suco? Não, quero, pronto. Falei, gente, esse pessoal é altamente pronto para tudo. O povo de Pernambuco, todo mundo é bombeiro, está pronto, né? Quando o perigo chega, pronto. Então, Jesus olhou para ela e disse: onde estão seus acusadores? Nenhum, Senhor. Então, eu também não te acuso. Olha que interessantíssimo isso. Ele disse: eu também não te acuso. Porque qual que era a referência para aquela mulher da palavra de Jesus para ela? O que ele dissesse para ela ia ser o quê? Tinha peso de quê? Tinha peso de lei. Olha que interessante. A presença, a autoridade moral de Jesus, o que ele dissesse para ela tinha peso de lei. E ele diz assim: eu também não te acuso, porém vás e não tornes a pecar, e não peques mais. Veja que a compaixão não é passiva, faça de qualquer jeito o que você quiser. Não, reajuste-se, porque pela lei de evolução, não existe evolução real sem cumprimento do dever na consciência. Não tem como evoluir sem dever. Então ele diz: vaze e não peque, ajusta-te contigo mesma e serás feliz. Aqui o Espírito Honório, ele vem oferecer na mensagem um parâmetro de como libertarmos-nos do sexualismo. Estudaremos a seguir uma dissertação denominada Sexualidade e Autocura do mentor Honório, retirada do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Ele começa dizendo: a força sexual ligada à energia genésica do espírito tem o poder criativo que o auxilia na conquista da sua plenitude. Quando a energia genésica é utilizada amorosamente para as finalidades superiores, como a arte, a filosofia, o pensamento científico, o estudo útil,
acontece no espírito um processo de autorrealização que lhe preenche a vida de sentido e valor. Quando a energia genésica é utilizada entre os casais que se amam, na troca saudável das impressões do afeto, na procriação dos filhos, na extensão do carinho, na afetividade entre os cônjuges, a energia genésica se faz útil e bem canalizada, proporcionando bem-estar e plenitude. Quando a energia genésica é utilizada para a prática da meditação, no qual o espírito se permite utilizar das forças criativas para que conquiste os seus potenciais essenciais, por meio da transcendência dos pensamentos que a meditação lhe proporciona, uma torrente de fluxo saudável lhe alcança, não apenas os sentidos físicos, mas também os sentimentos e o psiquismo com todas as suas aparelhagens e engrenagens no funcionamento do corpo, da mente e da alma. Olha que interessante, me fez recordar agora a pergunta que Kardec disse no Livro dos Espíritos, se por um proceder impecável, o espírito estaria ali capaz de evoluir, em termos gerais, de evoluir sobre todos os seus parâmetros, enquanto espírito. E os espíritos respondem que não, porque eles dizem, existem qualidades desconhecidas. Então não é só o proceder impecável, ou seja, a nossa vontade de proceder de maneira adequada às leis, que vai fazer com que nós entremos na categoria de espíritos superiores ou puros numa única existência. Existe um processo de qualidades que elas dependem de quê também, gente? De evolução, de tempo, de experimentação mesmo, que o proceder mais adequado possível, ou como ele diz, o proceder impecável ajuda muito. Mas não é só pelo proceder impecável que nessa vida eu saio daqui espírito superior, porque eu ainda trago aqui no meu subconsciente, ou no inconsciente da visão psicanalista, o quê? Os vários conteúdos muito profundos, que para serem trabalhados, de fato, é fundamental que eu estagie nas mais diversas posições das reencarnações. Então, por exemplo, eu, por mais que tenha um conhecimento, ou um proceder, ou um esforço impecável, a pessoa que queira exercer isso, eu não vou conseguir entender nunca o sentimento de ser mãe. Vou? Mas vamos supor que vocês dão uma aula para mim, vocês vão explicar o que é ser mãe. Ok, eu vou entender até um determinado nível. O que vai faltar para mim depois? Entendeu como a tríade? Experiência, conhecimento, evolução. Precisa dessa matemática. Sem experiência, junto com conhecimento, não tem evolução. Só conhecimento eu não vou. Então, qual a diferença para mim em ver a fotografia do mar e para vocês que pisam no mar? Tem diferença? Gente, vocês não sabem disso, mas tem gente em Mato Grosso que nunca viu o mar. Parece até brincadeira para vocês, né? Mas tem gente lá. Nós trabalhamos no Lar de Amor, é um bairro na periferia de Cuiabá. Trabalhamos lá com as crianças e os jovens da periferia. E uma vez perguntando, qual é o seu sonho? Qual a sua busca? Porque às vezes, dentro do centro espírita, é fundamental nós entendermos a essas crianças, esses jovens que trabalhamos, principalmente se eles têm uma vida limitada ou sócio-carente, vamos colocar assim, carências de várias ordens, carência afetiva, carência financeira, carência de saúde, nas várias dimensões. É muito importante que nós perguntemos a eles suas expectativas de vida, o que ele pensa da vida, né? Para entender como ele se vê no mundo. Então, uma vez nós fizemos uma pergunta dessa para a sala de jovens, da qual nós estávamos conversando sobre o assunto espírita, no centro espírita,
E um deles falou assim: meu sonho é ver o mar, porque eu só sei de televisão. Oh, meu Deus do céu, dá até a dó no coração, né? Porque vocês são ricos disso, vocês têm isso em abundância, então vocês sabem o que é a experiência de entrar no mar, entende? Agora eu fico perguntando, imagine Jesus, rico de todas as virtudes, olhando para nós e falando: o que você quer? Eu quero ser feliz. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu vou te ajudar, eu vou lá na terra, eu vou te ajudar. É isso. Então aqui ele está dizendo que a meditação é um recurso para trabalhar as engrenagens que somente o proceder, ele tem suas limitações. É preciso ir lá no fundo e disciplinar a mente também, porque nós estamos o tempo todo recebendo o que no mundo de fora? Informações, estímulos. A meditação auxilia quê? A sentirmos disciplina em relação aos estímulos de fora, que mexe com as nossas sensações, né? E aos impulsos internos, que tem os conteúdos do Espírito, das várias reencarnações, tá? É a energia genésica utilizada para o autoconhecimento, que ao mesmo tempo proporciona ao espírito um mecanismo de autocura muito profundo, porque é exatamente a energia criativa vinda do fluxo profundo da vida que proporciona energia às células, a energia que dá a vida ao corpo por meio do microscópico universo celular. Então, quanto mais nós entramos na mente em meditação, quanto mais nós fazemos exercícios diários, 15 minutos, silenciar a mente, buscar uma paisagem mental, ou simplesmente perceber os pensamentos até que nós silenciemos, por exemplo, é um exercício milenar esse, que muitas pessoas pensam que esse é um exercício oriental. Meditação não é exercício oriental, os orientais souberam desenvolver a meditação, é diferente. Meditação é exercício do espírito, porque Jesus também, quando ele atendia a multidão, ele ia entrar em comunhão profunda depois em silêncio, que é exatamente o estado meditativo, né? Essa energia ativa alcança as camadas do perispírito, que estimula intensamente as proteínas das células, fomentando a saúde equilibrada do corpo. Essa troca amorosa em que o espírito escolhe utilizar e transformar a energia sexual, a força genésica, em energia de autocura, é possível, porque pela atração da mente e do pensamento a serviço da saúde, ele aciona na vitalidade, o eixo que o conecta com a energia mantenedora de todas as coisas no universo. Ou seja, além de não gastar e nem desgastar o perispírito e consequentemente as forças do corpo, ele começa num processo de alto amor a fazer uma manutenção amorosa de todos os chakras, o que lhe dá ainda mais vitalidade e promove ainda mais bem-estar. Ou seja, ele está dizendo aqui da relação fluido vital e corpo, fluido vital, perispírito e corpo, e o quanto o perispírito é afetado pelas nossas impressões, ou as nossas atitudes sensualistas, melhor dizendo, quanto o perispírito também é afetado, e consequentemente é afetado a nossa saúde do corpo, como uma ligação que é inseparável enquanto estamos no corpo, a nossa realidade trina, espírito, perispírito e matéria. A prática dessa meditação, utilizando a energia genésica, ou seja,
a busca do prazer de se sentir pertencente ao universo, é decorrente da visualização terapêutica, na qual o praticante visualiza amorosamente, por exemplo, o segundo chakra, que é o chakra da força genésica, preenchido de luz e distribuindo essa luz para todo o organismo, possibilitando que o prazer genésico, que no corpo é conhecida pela sensação do sexo, alcance na alma o sentimento do êxtase, por entrar em conexão com as fontes superiores da vida. Visualizando essa energia preenchendo todo o organismo, vitaliza sem maiores dificuldades as células do corpo, e isso lhe oferece a capacidade de aproveitamento intenso de todos os recursos que estão à disposição para a sua saúde integral. É uma prática que também auxilia aos que têm a tarefa de conviver na Terra com os desafios de uma vida solitária, porém solidária à coletividade, para que possa alcançar o trabalho íntimo e equilibrado nas esferas do espírito imortal que é. Certa vez, Emmanuel oferece a Chico o dever dele correr no bosque em Pedro Leopoldo, e Chico corria todo dia na sua juventude até cansar. Por quê? Porque existe um tônus profundo na juventude de fluido vital, que mesmo se você só ficar pensando, eu quero ser um bom trabalhador, eu vou e tudo mais, essa energia, ela deve ser também canalizada na força do corpo. E Emmanuel, conhecendo muito bem as engrenagens do perispírito e do espírito no corpo, ele pede a Chico que, principalmente na juventude, corresse, para poder o corpo entrar num estado em que ficasse cansado e buscasse descansar, e não e ajudasse nesse sentido a função genésica do Chico. É assim que os homens e mulheres, em tarefa coletiva e dedicados verdadeiramente a ela, convivem com a sua energia sexual de maneira branda e pacífica. Não rejeitam os impulsos da matéria, nem os condenam e nem os negam, mas colocam a prática da meditação, da energia genésica, como uma constante em suas vidas, e isso proporciona um estado concreto de autocura psíquica, emocional e corporal. E encerrando, ele continua: transformando essa prática de meditação constante, pode o espírito adquirir o equilíbrio, porque conforme essa prática vai se tornando mais intensa, a luz vai envolvendo todos os centros de força energéticos, que André Luiz trabalha isso em suas obras, do seu perispírito, e assim haverá a vivência do equilíbrio entre a energia sexual e o seu comportamento no cotidiano. É essa a dificuldade que todo ser humano tem quando ele intensifica a energia sexual de forma desequilibrada e não se pratica nenhuma forma para se libertar desse desequilíbrio. Ou seja, a intensidade da energia sexual está ali, a mente começa num turbilhão de busca de estímulos, e aí o que a pessoa faz? Ela vai para os estímulos externos. Aqui o mentor está propondo que ela vá para onde? Para dentro, para silenciar os impactos dos estímulos externos que condicionam a pessoa. E ele termina dizendo: a meditação é a prática luz que nós podemos sempre recomendar para que se possa exercer com o fator energético que impulsiona o perispírito a iluminar os centros de força para alcançar o amor, e assim possamos, por meio do amor, ultrapassar as barreiras que nos impedem de chegar ao chakra da transcendência, ou seja, o centro de força que André Luiz fala da transcendência, e unamos as duas forças do espírito expressas pelo nosso perispírito com as forças do comportamento para equilibrar
de maneira saudável as nossas práticas sexuais. Então, a partir do centro de força do prazer, que é chamado 2 dedos abaixo, que André Luiz também coloca, se eu não me engano, ele fala dos centros de força, os domínios da mediunidade, e ele fala também em Obreiros da Vida Eterna e Entre a Terra e o Céu. Gratidão, ok? E aí aqui os centros de força, e aqui o centro de força da transcendência. Manuel Filomeno de Miranda, em Trilhas da Libertação, ele fala da aplicação do passe na reunião mediúnica, e o quanto, pelo centro de força da transcendência, do topo da cabeça, vai se organizando e auxiliando o médium no processo de preparação para a psicofonia. Ele também aborda a questão do centro de força em outras obras, Manuel Filomeno de Miranda, e Joana de Ângeles usa o termo chakra, Manuel Filomeno de Miranda também usa o termo chakra em algumas obras. Mas aqui o que nós gostaríamos de falar é sobre a capacidade que nós temos de colocar uma disciplina mental em hábitos constantes, para que a força dos estímulos exteriores, que mexem com as nossas sensações, eles sejam substituídas por uma canalização das emoções. As emoções começam a ter mais autoridade sobre nós do que as sensações, e nisso consiste o exercício, porque não é apenas o querer, é preciso mudar hábitos, e hábitos vão dizer um novo ciclo de funcionamento da nossa relação com a nossa sexualidade, com a nossa sensualidade. Que Jesus nos abençoe. Acho que já deu horário. Gratidão. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus,
secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa.